Olá, muito prazer. Meu nome é Vitor Luan Antunes de Matos. Estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica, o desenvolvimento de sensores de radiação ionizante. Fui orientado por Ronaldo Domingues Mansano, do Departamento de PSI, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica USP. Esse tema basicamente tem bastante relevância, se tratando de radiação, a partir da década de 1920, quando os cientistas observaram os efeitos nocivos da radiação, principalmente para a saúde humana. Então, surgiu a necessidade de desenvolver métodos e tecnologias que pudessem quantificar e determinar o quanto de exposição de radiação ocorria. E um dos primeiros aparelhos aplicados em larga escala foi os contadores Geiger-Müller. É um objetivo investigar e selecionar os materiais que possam identificar com precisão a radiação ionizante. De certo modo, o estudo verifica como um diamante, tanto natural quanto sintético, responde à exposição de radiação e em termos de alteração em suas propriedades elétricas. Utilizamos como metodologia a espectroscopia Raman, que tem basicamente como função identificar a estrutura química do material a partir de um feixe fotônico que é aplicado na superfície do material. E a partir daí a gente consegue identificar o quanto de energia desse feixe de luz foi absorvido pelo material. E esse é um efeito basicamente chamado de efeito inelástico, o efeito Raman, que basicamente consegue adquirir dados e informações relevantes sobre a composição química do material analisado. E a segunda metodologia desse projeto, basicamente, é um dispositivo de suporte que pudesse fixar e posicionar a amostra de diamante natural ou artificial durante o experimento. Então, uma fonte de radiação, por exemplo, uma amostra radioativa de césio-137 e de cobalto-60, pudesse ser direcionado e apontado para esse diamante, que estaria conectado aos eletrodos terminais de um analisador de propriedades elétricas, que é o Agilent 4156C, Precision Semiconductor Parameter Analyzer. Nos primeiros resultados da espectroscopia Raman, a gente conseguiu identificar que o diamante natural, que está nesse gráfico da esquerda, ele tem basicamente um pico de absorção de energia na faixa de 1330. E o diamante artificial, ele também tem esse mesmo pico de absorção de energia, contudo, já que ele também tem outros elementos na sua composição química, outros tipos de ligação de carbono, ele tem uma certa poluição na absorção de luz. E os resultados da irradiação do diamante, a gente fez basicamente tirou parâmetros iniciais do diamante para entender qual era o comportamento elétrico dele e depois fez uma incidência de radiação no diamante analisado. Então, como vocês podem perceber nesse gráfico da direita, ocorreu uma perturbação elétrica no diamante, mas logo em seguida ele voltou para o seu padrão de comportamento. Mas é importante observar que logo em seguida a gente começou a observar um comportamento muito curioso do diamante. A absorção da radiação nas suas camadas mais internas começou a alterar o seu comportamento elétrico, fazendo com que ele ficasse cada vez mais resistivo. E a gente pode ver isso porque, fixando na tensão de 10 volts, ele conduzia cada vez menos eletricidade, então ele estava conduzindo cada vez menos corrente elétrica, ou seja, ele estava se tornando mais resistivo. E depois de um passar de tempo que ele começou a retomar o seu padrão de comportamento. Esse mesmo experimento foi realizado também com cobalto-60, o anterior foi realizado com o césio-137, e ele também observou esse mesmo comportamento, ou seja, não depende somente da radiação do material radioativo, mas o diamante ele tem essa característica de absorver a radiação por um tempo e ir alterando aos poucos o seu comportamento elétrico, e ficando cada vez mais resistivo. Então, como conclusão, a gente pode observar que a causa da ionização dos átomos em materiais condutores, então a radiação ela gera isso, gerando cargas elétricas livres e aumentando a resistência elétrica devido a colisões entre átomos livres e átomos. Além disso, o diamante é um material promissor para o desenvolvimento de detectores de radiação. Sua estrutura cristalina, quando exposta à radiação ionizante, sofre alterações que afetam suas propriedades elétricas de maneira significativa. E também a comparação entre o diamante natural e artificial, os experimentos demonstraram que a capacidade tanto do diamante natural quanto do artificial de responder de forma eficaz à exposição de radiação, mostrando similaridades e, sobretudo, na absorção de frequências específicas. Além disso, temos aqui algumas referências e eu gostaria de agradecer principalmente ao professor Dr. Ronaldo Domingues Mansano, aos técnicos Ricardo Rangel e Luiz Zambon, que foram essenciais para o desenvolvimento desse projeto, todo o departamento do PSI, da PoliUSP, e também o CNPq pelo fomento desse projeto. Muito obrigado pela atenção.